Quem não conhece o Yuri? Maravilha. Então, para vos dizer que o Yuri é professor de economia. Quem está com problemas de combo, presta só atenção, não vou vos mentir. Vamos continuar pobres, mas pelo menos estamos com atenção. Bem-vindo. Tiago, muito obrigado. Me convidaste há muito tempo, fugia, mas me pegaste, né? Não, você acha que Pegaste eu sou tipo a PGR, podes demorar, mas vou-te apanhar. Ok, obrigado pelo convite, estou aqui para refletir e contribuir também, né? É. Um programa, eu sempre defendi que todo mundo um dia passará aqui e aqueles que estão a fugir um dia estarão aqui. E contra a vontade deles, mas sim, né? Sim, exatamente. Olha, diz-me uma coisa, Yuri. Que nome se dá a um árabe fofinho? Rico. Al-Catifa. O pessoal pensa que chega aqui e aí tal. Angola é um país rico? Não. Angola não é um país rico? Não. Mas no nosso livro diz que Angola é um país rico. O nosso livro mente? Sim, porque riqueza tem que ser transformado, né? Tem que exigir ação humana, capacidade, tem que exigir nível de escolaridade, criatividade, inovação. Agora, o que nós temos é cadáver geológico, né? Petróleo, diamante, isso não é riqueza como tal. É preciso transformar para ser riqueza. Então, mas nós transformamos, nós pegamos no petróleo e vendemos. Não, calma. Nós pegamos no petróleo e vendemos para a Namíbia depois nos vende e fica gasolina. A BP e a Total vendem, Angola não vende. Não somos nós, é a BP e a Total. É nesse sentido, nós recebemos uma parte apenas, né? Do que é nosso. Exatamente. E que nem somos nós o povo, é o nosso. Do que é nosso, exatamente. Ok, maravilha. Fala-se muito em educação financeira. É possível sem educação propriamente dita? Olha, há muitas senhoras que não passaram na escola. Eu sempre defendi que muitas das vezes ser intelectual não é aquele que passou na escola. Há velhos que nunca passaram na escola, mas têm a escola da vida. Ok. E porque até intelectual é aquele que tem capacidade de resolver problemas. Ok. E há velhas, há zungueiras, que têm educação financeira sem passar na escola. Às vezes a vida também nos ensina a ter educação financeira. Independentemente da educação da escola em si. Exatamente. E principalmente num cenário em que tem poucos recursos, a capacidade, digamos assim, de saber poupar, consumir, é que aumenta define, naturalmente. Okay. A vida nos faz claramente também ter educação financeira. Porque até pessoas que passaram na escola e não são educados financeiramente, são os que mais gastam, né? É nesse sentido. Quais as maiores dificuldades que tu, enquanto professor universitário, encontras nos teus alunos? Antes de começar, é mais fácil dar aulas a homens ou mulheres? Acho os dois sexos, não acho que não tem... Não há discriminação aqui? Depende muito do professor. Ok. Depende muito do professor e o modelo de dar aula. Há vários modelos, né? Por exemplo, o modelo autocrata é que o professor é que sabe tudo, os alunos calam, passam, ditam e pronto. Ok. Aí não há exploração de talento do estudante. Mas um modelo interessante é um modelo em que o professor mete-se tu a tu com o aluno. Eu, por exemplo, desafio os meus estudantes para me superarem. E eles vão investigar mais. Boa. E muitas das vezes o que acontece é que... Espera só. Existem professores desses hoje em dia? É? Eu já não estudo, então. Exatamente. Eu tento criar um hábito... eu até às vezes coloco duas filas, né? Esse é Harvard, esse é MIT, esse é Chicago. E lanço uma questão, Chicago reprovou, vamos para Harvard. E eles ficam mais estimulados para isso, estão nos Estados Unidos, mas estão em Angola. Ok. Isso, devias experimentar isso na Assembleia. Tu não tens assento parlamentar. Claramente que as ações não acompanham as palavras no que toca aos nossos políticos. E eles ainda assim aguardam um resultado diferente. Será que os nossos políticos precisam de formação política? Repara, os maiores políticos não tiveram formação política. Pois. Os grandes políticos transformaram o mundo, até fizeram ciências políticas, né? Para mim, a política é a arte de liderar, é a arte de mudar, é a arte de defender causas, né? É a arte de servir, é a arte de ser imortal. Sabias disso? Ok. Não. Sim, porque quem tem objetivos comuns, coletivo, vai para a política. Quem tem objetivos individuais vai para o setor privado. O que? Como? Vai para o setor privado, né? É nesse sentido.
Bem... Essa foi boa, essa foi boa. Não, mas tu tens razão por dizeres isso, né? Porque a maior parte dos nossos empresários, os de sucesso, vieram de duas famílias, né? Ou político ou família militar. Então Exatamente. É natural você pensar nessa perspectiva, que privados estão na política. E que se calhar nós precisamos de formação política. Para, por exemplo, os políticos terem noção que eles não podem só falar, também têm que cumprir. Isso é o ponto 2 da política. Não, mas mesmo a maneira deles falarem, se fosse uma sociedade destruída, não poderiam votar neles. Porque uma sociedade destruída, a maneira de fazer política é diferente, é de persuasão. De forma não é de... Aqui já não, eu coloco um carro com bebidas, prostituição. Bebidas, ok. Naturalmente, maratonas, né? Maratonas. Não, isso era no tempo de Eduardo, que agora também não há dinheiro. Quem é que teve em maratonas nos últimos tempos? Ninguém. Isso aqui já foi. Bem, até certo ponto tens razão, porque eu acho que a juventude está a ler muito, a juventude está mais atenta. Estão a ler porque já não prendem, porra. Mesmo tu estás aqui porque não está a aprender, senão... Não, a minha perspectiva foi antes disso, né? Eu comecei a fazer intervenção pública já em 2015, depois de chegar... Em 2015. Voltar de Portugal, comecei a fazer intervenção pública. Mas vocês precisam de ir para Portugal para fazer intervenção pública? O Luadi também só depois de voltar, o que é que se passa? Mas vocês não tinham voz antes disso? João Lourenço nem precisou de ir para Portugal, foi só o Eduardo ir embora. Eu acho, repara, é interessante isso. Talvez, porque você compara realidades, né? Você vê a experiência diferente, vê a maneira dos outros intervir, viverem, talvez estimula mais. Mas há pessoas que fazem intervenção pública sem ir para Portugal. Para fora. Muita gente inteligente em Angola, Sim. gosta de debate público, está aqui, sempre vai na luta. Esses são os revus, né? Nem sempre. Há pessoas que fazem intervenção pública, defendem causas, não ser revu, né? A Tizé, tirando a Tizé, quem mais? É interessante. É que ele é que é professor. Bem, cada um tem um motivo que faz fazer intervenções. Provavelmente ela tem um motivo. O que é que te fez, portanto, sentiste que podias partilhar as tuas experiências com as pessoas? Vamos lá ver. Primeiro, eu consegui ter a essência da vida. Ok. Primeiro, a essência é saber que sou mortal, Ok. um dia vou morrer, e é preciso servir os outros a serem melhor, partilhar. E, acima de tudo, procurar a imortalidade. Procurar a imortalidade é, no fundo, lutar em ter legado, em transformar alguma coisa. Não obstante, utilizando a universidade, formar pessoas, eu achei que só na universidade não é suficiente, era preciso fazer intervenções públicas. Qual é o melhor ar para curar doenças? Ar natural. É o ar comprimido. Equipe econômica. Serve Angola? Serve o governo? Ou serve o Estado? Bem, repara, os objetivos do governo é para Angola. E a equipe econômica, penso que tem que servir a Angola. Atualmente? Porque, repara, quem está na equipe econômica, depois de apresentarem digamos, o desafio, coloca uma contraproposta, né? Ok. É nesse sentido. Eu acho que é servir a Angola, né? É nessa perspectiva. Ok, então tu consideras que atualmente a equipa econômica serve Angola? Essa é a ideia, é o objetivo. Atualmente, a nossa equipe econômica, sim. reparando, estou na equipe econômica, é muito difícil. Mas tu és economista, então, daquilo que tu vês... econômica é para... Não, isso eu sei, o que é tipo de forma abstrata, nós todos aqui sabemos. Agora, concretamente, a nossa equipe econômica serve o povo, serve o Estado, o governo? Só te perguntar, não quer responder, fala só, não sei. Agora, não me atira aqui. Se queres ir para o governo, não responde, estou-te a avisar. Mas, repara, bem, eu penso que, para já, a maneira como foi montada, a maneira como está montada não é muito de países capitalistas, né? Okay. É mais de países de versão socialista. Tem que ter sempre um em cima,
outro embaixo e pronto. Mas num país capitalista, a equipe econômica é rasa, né? Exatamente. Assim como a ministra das Finanças seria a coordenadora, a ministra da Economia Civil, mas nós temos alguém em cima da ministra Sim. das Finanças. Alguém em cima da ministra, depois, não fui eu que quer disse, dizer, mas não alguém é está essa em cima da perspectiva. Ok, agora puxaste um outro assunto que eu acho que é interessante. Mas, primeiro, se conseguires, explica-nos só a diferença entre capitalismo e socialismo, para depois nós percebermos se nós estamos em Angola perante o quê? Vamos lá ver. O capitalismo é um modelo da livre iniciativa. E a base do capitalismo é a liberdade. Ok. A liberdade tem que abundar numa sociedade e cada indivíduo vai explorar o seu talento, vai maximizar a sua eficiência para alargar as oportunidades da sociedade. Ok. Né? É só no capitalismo, portanto, que se cria emprego de valores acrescentados. Só no capitalismo? Só no capitalismo. E, naturalmente, e um capitalista, um empresário, que é o povo é que tem que ser capitalista, tem que ter a livre iniciativa de criar alguma coisa para que efetivamente o país se torne rico, tem que criar algo que é procurado no mercado. As necessidades. As necessidades. Já no socialismo, não. O socialismo pode fazer algo que não tem valor acrescentado. Por exemplo, um estádio de futebol que é só para um cano e depois nunca mais vai ser utilizado. É interessante a tua abordagem. Repara, mas essas infraestruturas surgem com um objetivo. Ganhar eleições. Por um lado também pode ser, porque tendo em conta o modelo que nós tínhamos de economia, era um modelo econômico mais para manutenção de poder político, né? Não era um modelo econômico criar riqueza. Pois. Normalmente o modelo econômico para manutenção política é virado ao consumo. Eu aumento o salário sem ganho de produtividade. Eu facilito o crédito sem ter o porquê, às vezes nem tenho avaliação rigorosa. Aumento o número de ministério porque sei a maior forma de criar emprego não sustentável. Ok. Portanto, ou seja, o facto de nós termos o governo tão grande é precisamente para acomodar mais gente, e quase que castrar o pensamento das pessoas que eventualmente quisessem ter iniciativa privada. Mas também porque nós viemos de um modelo assim. Ok. Então nós éramos. Ok. Então não tem nada a ver com nós éramos colonizados e agora continuamos colonizados. Não tem nada a ver. Exatamente. Repara, vamos lá ver, repara. Todo o governo que é obeso, que é gigante, que é elefante, os países facilmente entram em crise. Ok. Tem muitos funcionários públicos. Para além, sim, muitos funcionários públicos, você vai precisar cada vez mais de imposto. E quem paga o imposto é o setor privado, é o povo. É aquilo que eu sempre defendi. Sem empresa privada, o governo não tem dinheiro. Okay. É só eliminar o setor privado, o governo fica sem dinheiro. Porque o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É só assim. O socialismo tem fim, tem princípio e tem fim. Então, pera só, o que tu estás a dizer é que o Zé Eduardo, vendo o socialismo acabar, levou o país. E nós ficamos aqui numa carcaça. É um bocado. É uma lógica. Acabou o dinheiro e agora impostos. Não, mas não é só. Repara, eu acho que o nosso modelo colocou também as pessoas nessa perspectiva. Nós somos derivados do modelo com características socialistas. Nós temos a ideia de que o mais importante, e até isso se tornou slogan, o mais importante é resolver o problema do povo. Mas se perguntares qual é o governo no mundo que resolve o problema do povo? Não, a questão aqui é perceber que problema é que já foi resolvido para o povo, né? Sim, mas mesmo nos Estados Unidos, quem resolve o problema é sempre o indivíduo. O mais importante é dar a liberdade do indivíduo atingir a sua felicidade. E ele depois dá os impostos ao Estado para complementar aquilo que o povo não consegue fazer. Mas quando você coloca na lógica que o mais importante é resolver o problema do povo, o povo parece que pede, o governo é que vai vir resolver. Tem água na minha porta, o governo vai vir tirar. Às vezes buracos nos nossos bairros, que uma união com calma podíamos querer, mas é o governo. Então é nessa perspectiva. Mas essa lógica é muito socialista. Se você analisar com muito cuidado, em países mais crescidos, desenvolvidos, você dificilmente vê o povo a falar do governo. De facto, você não vê o povo a falar do governo. De facto. O governo não fez isso, não. Eu é que tenho que fazer alguma coisa. É nessa perspectiva. Agora, se nós tivermos um modelo em que tudo é Estado,
é um modelo com característica socialista, então, portanto, ficamos na liguilha, não vamos sair no buraco onde nos encontramos. Por exemplo, a nossa crise é oriunda desse modelo, né? A nossa crise é oriunda dos moribundos? Foi o que tu disseste? Não, não foi isso que tu disseste. O discurso das privatizações é coerente com as ações do Estado ao comprar, por exemplo, 1 bilhão da Oi em relação à Sonangol e Unitel? Que macaca dessa? Como é que eu vou vos prometer privatizações e logo a seguir 1 bilhão em ações que, em princípio, até a Isabel devia só devolver? Tecnicamente não é compreensível. Do ponto de vista do capitalismo, da liberdade, faz sentido. Do liberalismo, não faz sentido também. Não faz sentido. Mas agora, politicamente, deve ter alguns ganhos. Ganhos? Ganho da paz, não é porque... Provavelmente deve ter alguns ganhos. Só que, repara, essas medidas de curto prazo que destroem o mercado podem penalizar a economia no médio e longo prazo. Lá à frente. Sim, por exemplo, as ações da Sonangol na Unitel já estavam na lista de ser privatizada. Exatamente. Mas a empresa do Estado vai comprar mais. Comprou. Exatamente, ou seja... Eles iam vender 25% e compraram mais 25%. Vocês são estúpidos, nós é que estamos aqui. Então, mas assim, diz uma coisa, eles tinham 25 para vender, compraram mais 25 para ficar com 25 e vão vender aqueles 25. A Isabel me avisou. Sim, exatamente, é complicado, mas repara, eu não sei o que está por detrás do ponto de vista político, mas eu sempre defendi que a política e a economia são duas mulheres ciumentas. Ok. A política é a amante e a economia é a esposa. Porque, no final das contas, o país vai reconhecer quem é a esposa. Sem pão na mesa não há nada, né? Não há alegria, não há desenvolvimento. Mas a política é a amante, quer roubar o marido da esposa. Isso significa o quê? Quando colocas a política à frente da economia, aquilo que você diz, isso vai dar merda. Né? Temos que mudar. Temos que colocar primeiro a economia e a política atrás. Porque um país só é politicamente forte se for economicamente forte. A América só é América através da sua economia. Há pouco falavas de ser professor universitário. Das aulas na Católica e no ISPTEC? Não, dou aula no ISPTEC e dou aula na Agostinho Neto à noite. Agostinho Neto. Sim, à noite. À noite, mas essa noite é importante por alguma razão. É importante porque há diferença. Os estudantes da noite pagam, os estudantes diurno não pagam. Ok. Assim, com esse discurso, como é a nível de assédio de professores para alunas e de alunas para professores? Olha, é uma questão interessante. É uma questão interessante. Primeiro, a minha forma de aula, eu dou aula, parece que sou irmão deles. Ok. Repara, então, já te gosto tipo irmão. Então, te gosto tipo irmão, professor. É interessante. A maneira, eu não sei, mas eu nunca tive uma estudante que vem dizer que quer do professor. Ok. Felizmente. Eu dou aula quase há 11 anos. Esse ano vou fazer 11 anos, mas nunca tive essa nunca houve esse cenário. Sim, felizmente. Feira do emprego. Nós, em ano de muito desemprego, nós criamos uma feira do emprego. O que é que falhou? Se é que falhou, na tua ótica? Falhou tudo, né? Falhou tudo. Falhou os próprios desempregados, também têm culpa. Ok. Por quê? Porque um desempregado racional, estou a dizer desempregado racional no sentido de quê? Que sabe que a economia está em depressão, as empresas estão a fechar. Qual é a empresa maluca que vai fazer feira de emprego? Essa é a grande questão, número 1. Ok. Segundo, se as empresas estão a fechar... Espera aí, tu estás a dizer que a própria feira já era uma estupidez. Faz sentido, faz sentido. Repara, se efetivamente há recessão, as empresas estão a fechar, as empresas estão a ajustar, se há desemprego, que as empresas estão a despedir. Exatamente. Um lado, né? E alguém faz uma feira... Com os estudantes que estão a sair nas escolas, finalistas, aumenta ainda mais desemprego. Desemprego. Um jovem racional sabe que aquela feira não ia dar certo. Em vez de ser feira de emprego, torna-se feira de desemprego. É nesse sentido. Agora, provavelmente, e quem faz as feiras de emprego nunca é ministério, nem institutos. Diga-me só, nos Estados Unidos ou em Portugal, em que dia que o ministério fez feira de emprego?
Se o Ministério é que faz feira de emprego, já está a dizer que quem vai empregar é o próprio Estado. É o Estado. E o Estado que está a pedir, está a aumentar os É impostos porque está sem combo. Portanto, então, eu acho que a feira não deveria existir. Não deveria existir. Sendo o Estado a fazer a feira, deveria ser o setor privado. E se for o setor privado é muito inteligente, poderia ver que o desemprego está a aumentar porque as empresas estão a fechar. E se analisares com muito cuidado, as empresas também que vão na feira de emprego não vão com convicção de pegar aí pessoal para empregar, porque eles estão a lutar com custos. É otimizar os custos, é reduzir os custos. Okay. E um dos custos que, seguramente, é o primeiro a ser olhado é de mão de obra, capital humano. Né? Okay. Isso acontece em toda parte do mundo. Então, aquela feira, para mim, foi mais um show-off. Parece alguém queria organizar aquilo para dizer que está a trabalhar e fez aquilo. Porque até a fila saiu, acho, do Futungo até provavelmente na Morte pelo Fio, não sei. Por acaso tiveram sorte porque se fossem até a Cidade Alta levavam um tiro. Dívida pública, quem vai pagar isso? É o povo, é o Tiago, é o teu filho. Olha, o teu filho... Eu não faço filhos, ainda bem. Mas eu não faço. Isso é para os vossos filhos estúpidos, eu não faço disso. Não, mas eu estou a dizer na cultura africana. Você está a falar da cultura europeia. Filho é aquilo que você gera. Quer dizer, sei lá, a tua esposa vai gerar. Entendi isso. Mas a cultura africana, não. Até o teu sobrinho, a tua sobrinha é teu filho. Então, os teus sobrinhos... Mas eu sou tipo a Isabel. A Isabel tem meio irmão. Eu também não tenho essas coisas. Nós estamos em África, estamos em África, mas eu estamos a fazer um favor, nosso irmão é lá fora. Então, para vocês, irmão é filho, primo é filho, tudo é despesa. Certo? Mas, Tiago, é interessante. Repara, mesmo as pessoas que não fazem filho, elas pagam dívida também. Por quê? Okay. Porque pagam IVA, tem o IRT, tem vários tipos de impostos que vai ser canalizado para pagar a dívida. Mas a nossa dívida é uma dívida que efetivamente não se usou muita estratégia para tê-la, né? Ou seja, fazíamos dívida mais com foco para o curto prazo, não com foco do longo prazo. Por exemplo, antes de 2018, a nossa dívida já tinha passado 60% do PIB. Lembras quando a Assembleia aprovou um diploma para eliminar aquela regra de 60% do PIB, não pode passar 60% do PIB? Sim. Porque já tinha a tendência de passar 60% do PIB. O Tiago vai no novo governo, logo que chegou, vai também endividar-se já. Primeiro tinha que fazer análise para o longo prazo. Longo prazo é quê? Como é que a economia, nos 2 anos, poderia se comportar? E o comportamento, vimos que houve uma desvalorização grande. Se a moeda desvalorizar, a tua dívida aumenta. Mesmo sem fazer dívida. Então nós estamos a fazer 2 dívidas. Repara, ela está a aumentar, não só por aumentarmos e emprestar no mercado, mas também através da desvalorização e também da riqueza que está a cair. A riqueza a cair, a dívida aumenta, porque é percentagem do PIB. Na qualidade de arquiteto da paz, o Zé Du já sabia disso tudo, por isso é que basou, né? Eu não sou o Zé Du, né? O Televa investiu em carros elétricos. Num país que não tem luz. Faz sentido? Não, a sério, eles são bem visionários. Há de fazer sentido. Explica só o que sentido faz. Ou os carros estão a andar com gerador? Tiago, muitas das vezes no capitalismo também há coisas que parece quem não está no negócio vê que não tem sentido. Exatamente. Repara, se ele fez esse investimento, viu que há um nicho no mercado que está a procurar esse produto. Há um nicho no mercado que está a procurar. Mas... Porque se não existir nicho, o negócio vai à falência. Não, isso eu sei. A minha questão é, nesse caso, o Televa tem carros próprios para dar boleia, né? Tipo táxi, serviço de táxi. Portanto, as pessoas, não, na teoria, eu não sei, eu acho que as pessoas não estão à procura de carros elétricos, estão à procura de boleia, né? Agora, eu sou o investidor e na banda não tem luz, mas carros elétricos, até porque tem um ministro bomba como as girafas.
Eu penso que a energia está de forma desigual, não é que não tem. Aqui tem energia, mas há partes do casenga que não tem. Exatamente. Ah, ok. Porque isso Boa. leva e ele pode utilizar A energia lá do... Então, há uma desigualdade na perspectiva da distribuição de energia, porque até quem vende energia não é empresa privada. Eu te garanto, se tivéssemos empresas privadas a venderem energia como tal... Não falhava? Repara, nem falhava, nem nada, porque há custos, há benefícios, há racionalidade, há eficiência, há tudo isso. Por isso é que eu acho que os ministros, porque quem tem o business da luz, sai já do governo, faz só o business e assim não vai faltar nada. Temos questões? Temos uma, e daqui a bocado mais uma. Deixa só, mandaram uma da net, eu precisava de saber isso porque eu estou em vias de pedir um empréstimo. Como se explicam os juros tão altos num país onde o crescimento é tão baixo? Isso é possível, por duas razões. A primeira razão é a própria economia está em recessão. Os bancos sentem-se desconfiados dos próprios clientes. A tendência é colocar lá em cima para garantir o retorno. O segundo aspecto é que tem um banco central que pensa que a inflação é combatida, a inflação de um país que é desestruturado do ponto de vista econômico é combatida com o aumento da taxa de juros. Esquece que a nossa inflação é oriunda de vários fatores. E um dos fatores que mais faz aumentar também os preços, sendo o Estado o maior empregador, o Estado está sempre na economia, é a inflação por decreto. A nossa inflação é por decreto por quê? Quando o Estado aumenta muito o salário dos funcionários públicos, ele não produz nada, sem produção, há uma pressão enorme e aumenta os preços. O que eu estou a dizer aqui? Faço uma questão. Qual é o impacto do aumento da taxa de juros no Banco Central numa inflação criada por decreto presidencial? Ok. É nessa perspectiva. O segundo aspecto que pode influenciar com que as taxas de juros em Angola se tornem altas é que você tem, primeiro, uma desvalorização cambial. A desvalorização cambial impulsiona também que a taxa de juros não é que fica baixa, fica alta. Por quê? Porque há escassez de dinheiro no sistema bancário. E nessa escassez, aumentamos o Estado. O Estado também vai no mercado buscar dinheiro. Só era o Tiago e a empresa, vem mais um terceiro. Só que esse terceiro paga sempre, não vai à falência. Os Estados não vão à falência. É nesse sentido. Repara, podem deixar dívida para o teu sobrinho. Podem deixar dívida para o teu sobrinho. Transmitem só o problema dos outros, né? Então, é mais o terceiro que vai procurar crédito. Eram só dois, então o terceiro, a tendência é o preço aumentar. Agora, há também um outro aspecto. É que o nosso sistema financeiro, ele é muito amarrado. Ele não tem concorrência. Por quê? Porque muitas das vezes, os donos, por serem os mesmos, então não ligam à concorrência. É por isso que eu sempre defendi que a reforma que o sistema bancário tinha que ser feita era para liberalizar o próprio sistema financeiro. É preciso liberalizá-lo para ter mais competição. E o nosso sistema financeiro é amarrado. Repara, um país tem mais de 25 bancos e não há crédito, independentemente de existir recessão, temos que fazer uma grande reflexão. É nesse sentido. Maravilha. Boa noite, caríssimo professor. Duas perguntas. O professor disse que dá aula como amigo. Gostaria de saber como é que isso funciona nas provas. E professor, quando o executivo nos avisou que os cofres estavam vazios, não nos deu uma previsão de quando é que estará no meio, cheio? Será que quando o cofre encher, seremos também avisados? Muito obrigado. Eu sou muito rigoroso nas provas. Para já, antes dos estudantes fazerem as provas, eu tiro todo mundo fora, né? Recebo todos os telefones. Os telefones têm que ficar, portanto, na mesa ou colocarem desligado. E quando eu pego alguém com o telefone, ela já nem faz a prova. E muitas das vezes reprova na cadeira. Eu sou muito rigoroso. Mas eu não disse que eu dou aula como amigo. Uma coisa é dar aula como irmão. Sim, dar aula como amigo é outra coisa. Por quê? Porque essa questão de professor, aluno, em ficarem juntos, é em função da convivência. Mas já como irmão, você tem irmão, sabes como é que você vê o teu irmão? Dificilmente, a não ser tem uma cultura diferente, há culturas africanas diferentes, mas esse não é o caso. Agora, relativamente aos cofres cheio ou vazio,
Foi mais argumentos políticos, né? Não tem técnica, eu não consigo analisar tecnicamente a abordagem, dizer o cofre está vazio, deixou o cofre cheio ou não. Foi mais debate político e, portanto, não tenho grande abordagem sobre esse debate político. Obrigado, Tiago. Obrigado também ao Yuri pela forma brilhante como está aqui a ser entrevistado pelo Tiago e a resposta como dá, muito conciso, preciso, a forma como aborda as questões. Eu queria fazer aqui uma questão que eu acho importante fazer aqui agora, sobre o arresto feito aos bens da Isabel dos Santos, o que necessariamente representa para a economia nacional. E como economista, como avalia o mandato da Isabel dos Santos na liderança da Sonangol, no período em que liderou Sonangol? Como avalia o mandato de Isabel dos Santos no período em que ela liderou a Sonangol? E sobre os arrestos, volto a dizer, arrestos feitos aos bens da Isabel dos Santos, o que necessariamente representa para a economia nacional? Obrigado, tenho dito. Bem, do ponto de vista técnico, eu penso que arresto não significa que as empresas vão parar de produzir, vão parar de pagar salário, porque até, se analisares, é que as empresas arrestadas têm também, algumas empresas têm sócios, né? Tem sócios, outras empresas, então essas vão continuar a funcionar. Mas, repara, o Estado que arrestou, a Justiça que arrestou, provavelmente também acautelou alguns fatores ou acontecimentos que podem decorrer do arresto. Portanto, eu não tenho muita abordagem jurídica para falar sobre isso. Mas agora, a outra questão, acho que me perdi, gostaria que repetisse. Como economista, como avalia o período em que Isabel dos Santos liderou a Sonangol? Como na perspectiva de economista, como é que avalia a liderança de Isabel dos Santos? Bem, em primeiro lugar, eu não sou funcionário da Sonangol, é muito difícil avaliar do ponto de vista de balanço, resultados, não é muito difícil. Mas, do ponto de vista como é pessoa politicamente exposta... Não, a pergunta dele era mesmo especificamente a nível econômico, ou seja, segundo as contas que ela apresentou. Sim, repara. Primeiro, Tiago, eu não tenho o balanço da empresa para analisar do ponto de vista de contas, né? Temos visto algumas abordagens, tanto dela nas redes sociais e naturalmente, algumas pessoas, mas do ponto de vista de dados, para analisar se esteve interessante ou extraordinário, portanto, eu não consigo analisar nessa perspectiva. O que eu provavelmente podia analisar é se valeu a pena ela ter ido lá ou não. Eu, se ela pedisse-me conselho, claramente aconselharia ela para não aceitasse, digamos assim, o convite do Presidente da República em ir liderar Sonangol. Porque, é claro, todo mundo aqui, na boca pequena, já falava-se que, naturalmente, ela quase que dependeu, né? Naturalmente, digamos assim, de uma abertura também do Estado. Né? Vamos lá dizer, e não é só ela, acho que mais pessoas, né? Beneficiaram também dessa abertura. Portugal, seguramente também Portugal. Tenho dito muitas das vezes, quem tirou a economia portuguesa da crise, em parte também Angola, né? Nós fomos em Portugal quase comprar tudo. Não é só aquilo que vocês dizem, marimbondo, mas também aqueles que não foram marimbondo também foram em Portugal, na Avenida de Liberdade, nós vimos muita gente, as férias. Então, é nesse sentido. Basicamente, como eu não tenho os dados da demonstração financeira, é muito difícil dizer se esteve bem ou não. Temos mais uma questão? Não fico ofendido com a minha pergunta, mas a minha pergunta é curta e objetiva. De que KPI? Eu vou justificar porque da minha pergunta de KPI. Porque, literalmente, eu vi as perguntas do Tiago, e literalmente, nos últimos 2 anos, as decisões deste governo foram as mais bárbaras que eu já vi, em termos econômicos, por uma questão. Primeiro, temos prometemos privatizações, e o que fizemos foi nacionalizar quase tudo. Nacionalizamos a Movicel com o INSS a comprar 25% da Movicel por 100 milhões de kwanzas. Até eu poderia pagar essa porcaria. 100 milhões de kwanzas são 200 mil euros, vamos ser honestos. Da segunda maior empresa de telecomunicações do país. Está a brincar, 200 mil euros. E depois pagamos 1 bilhão por 25% da Unitel. E depois disso prometemos uma licença e oferecemos outra a Ango Rascon de Borla. É uma barbaridade, sinceramente. Nunca, depois oferecemos o BFA à gestão do governo outra vez. Nós nacionalizamos mais do que nunca. Este governo atualmente está pior do que os últimos 5 anos.
O que se existia privado, agora não existe privado. Porque o BFA, que era o maior banco privado, provavelmente agora é o Estado. A Unitel, que era privada, virou Estado. A Movicel virou Estado. Tudo é Estado, sinceramente. E eu só quero saber o que é que não virou Estado. Não podes esquecer que a pergunta foi de que cabo fazes parte. É uma pergunta das mais importantes, isso é fundamental. Primeiro, eu nunca participei em nenhum CAP, nunca na minha vida, certo? Nunca tive contacto antes, repara, nunca tive contacto nem de amizade, nem com o pessoal do MPLA, nem com o pessoal da UNITA. Eu não tenho amigos políticos nesses partidos. Provavelmente o meu CAP deve ser a universidade, porque toda a minha vida, depois da minha formação, foi na universidade. É nessa perspectiva. Depois, eu como liberal, se viu a minha resposta, a resposta foi nessa perspectiva. Se nós estamos a querer privatizar, não tem sentido o Estado comprar novamente. O que eu disse, provavelmente tem vantagens políticas que eu não consigo ver quais são as vantagens políticas. Mas agora, do ponto de vista de destruição da economia para uma economia de mercado liberal, de facto é contrário ter o BFA, ter a Unitel, ter a Movicel. Deveríamos privatizar. E eu até sou daqueles que defendem o Estado deveria privatizar todas as empresas. Não deveria ficar com nenhuma só empresa. Por quê? O Estado não foi inventado para ter empresa. Repara, os Estados foram inventados para 3 funções básicas. 3 razões básicas. A primeira razão é proteger e assegurar a nossa liberdade. A segunda é proteger e assegurar o patrimônio privado. O terceiro, não menos importante, proteger e assegurar a vida. É fundamental. Nas economias de livre mercado, capitalistas, e principalmente na fase embrionária, o Estado só tem que ter as suas funções clássicas. Quais são as funções clássicas? A educação, a saúde, o saneamento, a justiça, a segurança, defesa. Essas são as funções clássicas do Estado. Por exemplo, repara, um aspecto que eu acho interessante é o cobertor do Estado é muito curto. O Estado não cria riqueza. Se o Estado tapar a cabeça, as pernas ficam sem tapar. E se de facto tapar as pernas, a cabeça fica sem tapar. Então ele não pode fazer tudo, não pode ter empresas privadas. Diga-me só uma empresa privada nesses países que o Estado geriu e deu certo. Uma só. Não tem nenhuma empresa privada. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para ter mais noções sobre a nossa lei de base sobre proteção social. No nosso OGE há uma rúbrica que não é muito bem entendida. Já fiz uma pergunta ao Yuri num dos fóruns. Como é que nós podemos justificar, ou como é que o governo consegue nos justificar a rúbrica sobre a proteção social? No campo da proteção social há uma rúbrica muito extensiva em termos de percentagens, que nós não conseguimos dar conta o que aquelas verbas vão para que fim. E com a ajuda aqui do irmão, com que dinheiro, ou seja, se o INSS compra ações numa determinada operadora móvel, eu queria entender como é que será a cabimentação dos valores relativamente à renda, subsídio de desemprego. Quem é que vai subvencionar esse subsídio de desemprego? Os empregados ou os que estão a deixar as empresas? Bem, sobre o INSS, para já eu tenho uma perspectiva também diferente. A minha perspectiva também é liberal. Eu acho que quando o Estado pede dinheiro de um funcionário, para quando ele envelhecer, ele vem pagar, está a violar o direito do próprio funcionário, salvaguardar o seu próprio futuro. Repara, se nós tivéssemos a abordagem, digamos assim, de capitalização, em que cada funcionário é que cuida do seu próprio futuro, poderíamos eliminar esse problema do INSS. Isso acontece em muitos países, só que o problema é que o nosso modelo, estamos a seguir um modelo europeu. Só que o modelo europeu é um modelo, para já, que foi criada em função de Bismarck. Bismarck, em 1888, na Alemanha, porque essa teoria de INSS, Segurança Social, nasceu na Alemanha.
e depois espalhou para toda a Europa. É uma economia que seguramente dependeu muito dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que é o Plano Marshall, né? Os Estados Unidos contribuem muito para a reestruturação da própria economia europeia. É nessa perspectiva. E também os europeus, naturalmente, têm uma economia que, depois de muito tempo, quase que está estagnada, né? Está estagnada. E eles até, em função disso, o espírito empreendedor como aumentou consideravelmente. Repara, há muita gente hoje, na Europa, particularmente em Portugal, que sofre muito dependendo do Estado INSS. Quando há uma crise, a primeira coisa a cortarem são o quê? São os homens, digamos assim, do fundo de pensões, né? Que precisam da ajuda do Estado. Então, o que eu sempre defendi é um modelo econômico que faz com que as pessoas possam ter aplicações, ter empresas, no sentido de que os seus filhos, com as suas poupanças, as suas empresas, poderem ajudar os seus pais quando envelhecerem. Porque se nós termos essa ideia de depender do Estado, o Estado é dirigido por um político. O político pega nesse dinheiro e vai fazer as suas campanhas. É nessa perspectiva. O que vai acontecer é que velhos na fila, mas não tem absolutamente nada. Eu defendo capitalização. E eu não defendo que o Estado é que tem que cuidar do futuro de um vovô, de um velho, de alguém. Meu futuro, quem tem que cuidar? Eu próprio que tenho que cuidar do meu futuro. É nesse sentido. Agora, a outra questão, esqueci-me. Subsídio de desemprego. Eu, pelo menos, não defendo também subsídio de desemprego. Eu não defendo. Não é só porque eu tenho emprego, é assim, há realidades que isso existe. Há realidade que existe subsídio de desemprego. A europeia é a mais conhecida, mas só recebe subsídio de desemprego quem já trabalhou também. É importante dizer isso, né? Porque contribuiu, né? Sim. Mas, repara, quando não há subsídio de desemprego, as pessoas são muito mais, se esforçam mais, têm mais alguma coisa, né? Fazem mais, e mais cuidado, têm alguma coisa. Eu, pelo menos, vejo nos Estados Unidos, é mais suplementar, é muito mais suplementar. As pessoas lutam muito para ter alguma coisa. Agora, a questão que se coloca é, dar subsídio a um indivíduo, tirando de um que trabalha, por exemplo, eu vou tirar no João, ganha 100, vou tirar 50 para dar no Antônio. O que eu estou a fazer aqui é desestimular o sucesso para estimular o quê? O insucesso. O que eu devo fazer é obrigar o João a criar emprego para que esse indivíduo que está no desemprego possa, de facto, trabalhar. Por exemplo, o nosso IRT, né? O nosso IRT, ele é injusto. É injusto porque é progressivo. Deveria ser proporcional. Por exemplo, uma jovem que vive no Quilamba, trabalha aqui na Baixa, e tem um Antônio que vive aqui no Instituto Cultural. A jovem sai do Quilamba muito cedo, é muito eficiente, trabalha muito. O chefe aumenta o salário dele, era $1.000, aumenta para 2.000. O Antônio, que está aqui próximo, chega tarde, e o chefe até continua nos 1.000. O Estado vem no IRT, diz, a senhora Joana que está no Quilamba, ganha 2.000, vai ter que pagar mais 10%. Já o Antônio que está aqui, dorme, nem trabalha, lhe cobram quanto? 5%. Quer dizer, nesse sentido, ele desestimula o sucesso para estimular o insucesso. O que deveríamos ter aqui é uma taxa proporcional. Por exemplo, 10% para todos. Quem ganha $1.000, por exemplo, ele tem 10% é 100, não é isso? Certo? É 100 mil. Agora, quando alguém ganha 100, 10% é quanto? É 10. É a mesma coisa, como se fosse progressivo. Mas isso estimula mais. A Antônia, que está, digamos assim, no Quilamba, fica mais estimulada porque é 10% para todos. O nosso IRT é extraordinariamente injusto. E isso não estimula, naturalmente, o desenvolvimento, não estimula que as pessoas sejam mais eficientes nesse sentido. Senhoras e senhores, Yuri Kishina.